E aí galera, tudo bem? Douglas aqui, eu vou resolver em primeira mão aqui a primeira fase da Olimpíada de Química, a seletiva de São Paulo. E aqui a gente começa com a questão número 1 aqui, ó, que é uma questão de primeiro ano, tem a ver com pressão atmosférica e temperatura de ebulição, é uma questão fácil, mas vamos fazer ela aí, ó. A cidade de El Alto, na Bolívia, é uma das mais altas do mundo e possui população acima de 1 milhão de habitantes. Em sua altitude de 4.150 metros, a pressão atmosférica é de 0,6 atm. Nessa cidade, comparando com a do nível do mar e considerando as mesmas condições de aquecimento, cozinhar um alimento. Então, ela quer que você entenda se é mais rápido ou mais lento, porque vai ter uma modificação na temperatura de ebulição da água, de qualquer líquido, quando a gente mexe na pressão. Ó, vou dar um exemplo aqui na imagem que eu coloquei aqui. Ó, a mudança de estado físico é praticamente uma guerra entre as partículas, né, que estão no estado líquido e precisam vencer as partículas que estão na atmosfera. Então, numa região de atmosfera mais concentrada e mais densa, como por exemplo no nível do mar, quanto mais baixo a gente tiver em relação ao nível do mar, maior é a pressão. Santos, uma cidade litorânea, a pressão é de uma atmosfera. Então fica mais difícil para o líquido evaporar, tem que vencer essa pressão aqui dos gases da atmosfera, 100 graus. Mas conforme a região tem pouca atmosfera, bem densa, a temperatura de ebulição se torna mais baixa, precisa de menos calor para fazer essas moléculas vibrarem com menos energia para vencer a barreira da atmosfera. Em resumo, quanto menor a pressão atmosférica, mais fácil o líquido entra em ebulição. Agora, olha só o exemplo dessa panela de pressão aqui, ó. Tem um gráfico de pressão versus temperatura. Então, numa panela de pressão, onde chega a 1,5, no máximo duas atmosferas é muita coisa, mas ok. A água permanece líquida em 120 graus, e acima de 120 graus ela troca de estado físico. A pressão está tão grande lá que ela tem dificuldade de passar para o estado gasoso. E aqui, ó, a uma atmosfera, mais ou menos, 98 graus. Se a gente descer essa curva, a 0,6 atmosfera, ela vai entrar em ebulição muito mais rápido. Então, se a gente analisar essa questão aqui, ó, como numa pressão de 0,6, vamos supor um valor baixo para a água, ela deve entrar em ebulição em mais ou menos uns 70 graus Celsius. Nossa, minha caneta tá horrível. E 70 graus Celsius não é uma temperatura muito boa para cozinhar um alimento. Então vai levar um tempo bem maior para cozinhar do que se fosse aqui no nível do mar. Então não vai ser mais rápido, é mais lento. Vamos ver aqui, ó. Pois a água ferve em temperaturas menores, tornando as reações mais lentas. Aqui, ó. Essa seria a alternativa certa. Vamos para uma próxima? Já na questão 2, é uma questão aí que tem uma dificuldade média, porque ela envolve cálculo de concentração, que é um conteúdo do segundo ano do ensino médio, mas bem simples. Ela traz uma substância, né, o sulfato de sódio, Na2SO4, que tem essa massa molar. Olha como ele foi gentil, ele já deu a massa molar para a gente. 1 mol dessa substância tem 142 gramas e foi preparado pela dissolução de 14,2 gramas. Olha como ele foi gentil, esse é um número 10 vezes menor do que esse. Nem precisa de muita conta. 14,2 gramas do sal em um volume de 500 ml, né? A concentração da solução em grama por litro e mol por litro é respectivamente. Então vamos pensar aqui, ó, 14,2 gramas, né? Isso é um número 10 vezes menor do que 142. 142 gramas é 1 mol da substância, um número que é 10 vezes menor, logo no meu x aqui vai ser 10 vezes menor. Eu estou falando de 0,01 mol. Ok, então 0,01 mol é a mesma coisa, não a mesma coisa, mas equivale a massa de 14,2 gramas, porque são grandezas distintas, né? Massa e quantidade de matéria. E aí ele pede aqui, ó, calcule em grama dividido por litro e mol dividido por litro. Aqui eu tenho 500 ml, é 0,5 litro. Então basta eu dividir esses dois números por 0,5 litros que eu tenho a resposta. E tem um artifício matemático bem legal que quando você divide um número por 0,5 ele vira o dobro. Então de cabeça você já sabe que aqui vai ser 28,4 gramas por litro. E aqui vai ser 0,002 mol por litro. Então a alternativa melhor é essa daqui, ó, a última, né? Maravilha, vamos para uma próxima.
Bom, a questão 3 é uma questão do primeiro ano do ensino médio, logo nos começos do bimestre, aí fala de limite de solubilidade de um sal. E ele vai dar 4 testes para a gente para ver qual delas vai precipitar. Sabe quando você coloca sal demais na água e aí fica um sal que não consegue dissolver, fica no fundo do copo? Então a gente vai tentar analisar isso com esses dados matemáticos. Então vamos ler aqui. A água destilada é colocada em 4 provetas diferentes contendo nitrato de sódio, NaNO3, atingindo todas elas a marca de 20 ml. Então essa informação é importante para a nossa lógica. As massas de NaNO3 em cada uma das provetas estão indicadas a seguir. Então cada uma delas estão em 20 ml de água. Essa caneta está muito ruim. Ok. E aqui está a quantidade de grama na proveta A, proveta B, proveta C e proveta D. Então ele pegou uma proveta de 20 ml, piriri, bem feinha a minha proveta, né? E colocou essas quantidades. Aí ele fala que a solubilidade desse sal a 20 graus é 90 gramas por 100 ml. Então, se você tiver 100 ml de água destilada, você só consegue dissolver 90 gramas a essa temperatura. É claro que a solubilidade muda com a temperatura. A maioria das substâncias se torna mais solúvel quando a gente aumenta a temperatura. Então vamos analisar, vamos comparar o mesmo volume que ele deu pra gente ver qual desses daqui não se encaixa nessa lógica, porque a cada 100 ml, a buzina, cada 100 ml tem que ser 90 gramas. Então vamos colocar aqui 20 ml. Qual é o valor máximo X? Se a gente parar para pensar, 100 dividido por que número vira 20? A gente pegou isso e dividiu por 5. Então, X também vai ser o mesmo raciocínio. Você vai pegar 90 e dividir por 5 para chegar no valor de X. Beleza, vamos escrever isso de outro jeito. 9 pode ser escrito como 9 vezes 10, dividido por 5. Aí eu consigo cancelar aqui. Sobra 2. 2 vezes 9, 18. Então, o limite que dá para dissolver em 20 ml seria 18 gramas do sal. Esse dá para dissolver, esse dá para dissolver, esse dá para dissolver. Só não dá para dissolver o D. Então é isso que ele pergunta. Após a agitação, deve-se obter uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, não dissolvido, em somente a alternativa D, que já está aqui bonitinho pra gente. Bom, galerinha, agora vamos para a questão 4. Ela é uma questão um pouco mais difícil, que ela envolve uma questão relacionada com se você sabe reação química ácido-base e se você sabe noções de equilíbrio químico. Então, vamos ler aí e ver o que dá pra gente extrair. A metilamina tem a fórmula H3CNH2, é uma base fraca, volátil, gerada pela decomposição de algumas proteínas e responsável pelo odor característico do peixe. Pelo nosso conhecimento de mundo, como que a gente tira o odor de peixe, coloca limão, então uma neutralização, sabe? Se você soubesse isso, você já conseguia, limão ou vinagre, você já conseguia resolver uma parte da questão. Ao se dissolver a metilamina em água, acontece o seguinte equilíbrio químico. Então eu tenho a substância, coloquei na água, quebrou a água, teve uma hidrólise, reação química com a água, gerou o cátion, né? E produziu OH-. A gente sabe que desde o primeiro ano do nono do ensino médio, nono e do fundamental e o primeiro do ensino médio, que OH deixa o meio alcalino, vai deixar o pH maior do que 7. Né? Então, o pH de uma solução formada pela solução da metilamina em água é maior do que 7, essa tá certa. O odor exalado pode ser minimizado lavando-se o peixe com suco de limão, pois contém ácido cítrico. Sim, é aquela neutralização. Então a gente já sabe que a 1 e a 2 está certa. E aí a única que traz a 1 e a 2 é essa daqui, né? Mas, Douglas, poderia ser a terceira, né? Ok, vamos ver a terceira. Ela é um pouco mais difícil porque envolve equilíbrio, noção de equilíbrio. Se você adicionar NaOH, ou seja, uma fonte de mais OH a esse sistema, você está aumentando aqui o lado dos produtos, né? O sistema tem que se rearranjar quimicamente para produzir mais reagente. Né? Então, quando você adiciona de um lado no equilíbrio químico, ele desloca para o outro. Então, esse OH grudaria aqui nesse H do NH3 e voltaria a ser água. Então, o equilíbrio deslocaria para a esquerda. Se for adicionado hidróxido de sódio, a solução preparada pela dissolução, o equilíbrio desloca para a direita. Essa está errada. Né? Só essa parte foi um pouco mais chata. Fala, galera. Então, a questão 5 dessas 5 primeiras, ela é a mais completa e não mais difícil, mas tem uma dificuldade, sim. Ela envolve
primeiro, que você saiba montar uma reação química, balancear, fazer um cálculo de proporção matemática, né, um cálculo estequiométrico, vulgo titulação. Então é uma reação, vou ler aqui, ó, o mármore, uma rocha muito usada na construção civil e em esculturas, possui carbonato de cálcio, que é a substância. A gente lembra, bem manjado, que carbonato, na presença de ácido, vira CO2 e água. Então é isso que ele quer que você escreva. Beleza, só que essa amostra dessa rocha tem 0,155. Entretanto, nem tudo é o carbonato de cálcio, tem impurezas, então a gente vai descobrir a porcentagem de carbonato de cálcio. Ela foi moída e colocada para reagir com uma solução de ácido clorídrico, lá, HCl, com essa concentração. Um litro dele tem 0,1 mol. Considerando que a reação do carbonato presente no mármore com HCl é rápida e que o único carbonato presente é o de cálcio, e sabendo que foi utilizado 25 ml da solução do ácido para reagir estequiometricamente com carbonato de cálcio contido na amostra, assinale a alternativa que corresponde à porcentagem, ao teor. Então a gente tem algumas informações aqui. Do ácido clorídrico, a gente tem uma informação muito bacana, que é a concentração do ácido, né? O HCl, ele tá 0,100 mol por litro, sim, mas a gente coloca 0,1, que esse 0 depois do 1 aí não influencia em nada, né? Então 0,1 mol por litro, ou seja, 1 litro desse negócio tem 0,1 mol. E 25 ml, que depois a gente vai ter que passar para litro, né? Beleza. Então, a primeira parte da dificuldade é montar a reação química. Eu vou pegar aqui, a minha caneta tá ruim, vamos ver se ela não vai ficar rabiscando igual fantasma. Ó, carbonato de cálcio, para ela funcionar tem que escrever igual árabe, assim, mais HCl. Beleza. A gente sabe, que é manjado da química do primeiro ano, lá no finalzinho, que o carbonato, na presença do H, vai formar H2O, CO2 e o que sobra aqui dessa reação química, que vai ser o cálcio e o cloro na proporção de 1 cálcio para 2 CLs. Se não entendeu isso, a gente precisa revisar a teoria da ligação química, a valência dos elementos. Balanceando, é só o cloro que está diferente, ó, 1 e 2, e o hidrogênio 2 e 1. Então eu coloco o número 2 aqui. Ok. Para a gente fazer um raciocínio de titulação, a gente escreve o seguinte, ó, o número de mols dessa substância no momento da titulação, que é uma reação química onde a gente analisa uma substância desconhecida, é igual ao número de mols dessa substância. C, somente C, se tiver dividido pelo número de mols dela. Aqui é o número 1 e aqui é o número 2, ó. Beleza. E a gente sabe da química que o número de mols pode ser escrito como massa dividido pela massa molar, se for um sólido. Não, se for um sólido, você pode usar essa expressão. E se for uma solução aquosa, concentração vezes volume. Então, solução. Aí eu vou fazer uma álgebra e vou substituir. Ó. O carbonato de cálcio é sólido, porque ele está presente nessa massa, né? E o HCl é uma solução, porque tem um volume e uma concentração. Então, no lugar desse N, eu vou colocar, ó, vamos para cá, né? Massa dividido por massa molar. E aí eu nem vou representar esse 1 aqui, porque é o número 1. É igual a... Esse N vai virar molaridade vezes volume, que é do ácido, né? Dividido por 2. Não posso esquecer de dividir por 2 aqui, né? Ó. Então, N dessa substância e N dessa substância. Olha como ele é gentil. Ele deu a massa molar calculada já do carbonato de cálcio. O que eu quero descobrir é esse cara aqui, ó. A massa. Porque se isso daqui vale 100%, essa massa que eu vou descobrir é menor, vai valer menos, né? Então vamos fazer esse cálculo aí. Vamos substituir todo mundo aí, ó. M continua a minha incógnita, a massa molar é 100, ó, minha caneta está começando a dar chute já. É igual a molaridade 0,1 vezes 25 para vir ml para virar litro, eu tenho que dividir por 1000. Então vai ser 0,025. Ok, agora é só resolver essa conta, que a gente já está quase acabando o exercício. Vamos para cá, então, ó. Eu vou passar esse 100 e multiplicar... tem um dividido por 2, a gente não pode esquecer de dividir por 2, né? Eu vou passar esse 100... Ó, minha caneta já começou com chute. Vou passar esse 100 aqui para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter aqui M é igual ao 100, que passou multiplicando,
vezes 0,1 vezes 0,025 dividido por 2. Só resolver isso daqui que a gente já tem. Se a gente fizer 100 vezes 0,1, então se eu fizer 100 vezes 0,1, eu tenho 10 vezes 0,025 dividido por 2. Se eu fizer essa 10 vezes isso, vai andar uma casa, então vai ser 0,25 dividido por 2, vai dar 0,125 gramas. Lá no exercício, a massa total da pedra era 0,155 gramas. Isso corresponde ao 100% da pedra. E aí essa massa que a gente descobriu, que é só do carbonato de cálcio agora, 0,125 gramas, vai ser quanto? X. Esse número, acho que vai estar por volta... Ó, vamos fazer aqui então, rapidinho, aproveitando nossa calculator. 0,125 vezes 100, que a gente vai ter que multiplicar em cruz, dividido por 0,155, deu 80,64%, né? Vamos ver qual é a melhor alternativa que se destaca aqui, é a alternativa C, né? Prontinho.